Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 39.200 dólares. Bitcoin que continua alto e consegue ultrapassar os 40k. Demos uma recuadinha nas últimas horas e meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização do Price Action te mostrando o que podemos esperar a partir daqui. Além disso, no vídeo de hoje, quero falar sobre dois temas muito importantes que eu vi muitas perguntas no último vídeo. Eles são o stop e a exposição ao risco. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar para vocês que hoje estamos lançando a 5ª turma do projeto do Zero a Trader e esse lançamento vai acontecer numa live que vamos fazer às 8 horas da noite aqui no canal. Nessa live eu vou explicar para você tudo sobre o curso, a mentoria, os 45 dias de estágio onde você opera conosco ao vivo na plataforma da Belo Trade, ao mesmo tempo que a gente também vai focar na prática, né? Mostrando para vocês não só a análise do Bitcoin e das outras criptomoedas, mas sinais reais que nós enviamos nos últimos meses, mostrando como a gente usa toda essa ideia da análise técnica e de sentimento em conjunto para fazer as nossas operações, tá bom? Então quero desmistificar um pouco do dia a dia do nosso escritório de trading para vocês nessa live às 8 horas, anota aí. Hoje então a gente vai focar primeiramente na análise técnica do Bitcoin no 4 horas e depois vamos para o 15 minutos para ver suportes e resistências, pontos importantes. Depois a gente vai para uma análise de sentimento e ver o que está acontecendo com os nossos indicadores aqui depois do nosso rompimento. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. E para finalizar, eu quero falar com você sobre essa questão do stop para os traders e da exposição ao risco para os investidores. Então vamos lá. Vamos começar aqui, primeiramente, falando no 4 horas qual a situação do Bitcoin. O Bitcoin ele conseguiu dar mais uma pernada de alta, né, rompendo esse mini padrãozinho de continuação aqui, o que é bom para ele, né? Ultrapassar os 40 mil era importante. Porém, a gente ainda continua sem ver nenhum volume. E por isso a gente ainda continua sem acreditar muito nessa tendência de alta. O que parece que a gente está formando aqui é um padrão de continuação da baixa, uma bearish rising wedge. O que a gente precisa fazer para reverter esse padrão? Na minha opinião, ter um volume forte de compra aqui, quem sabe ultrapassando os 42, essa região de topos aqui. Se isso acontecer, provavelmente a gente vai ter semanas muito boas aí no criptomercado, não só para o Bitcoin, mas como para todas as outras criptomoedas. Mas agora, repara que o que a gente está fazendo aqui é basicamente testar a nossa média no 4 horas, o que dita para a gente ainda uma tendência de baixa, tá? Então a gente precisa ficar de olho para essa demonstração de força do Bitcoin, que ainda não aconteceu. Em relação aos suportes aqui, a gente continua com uma região dos 37, 36.500 como a região mais importante que o Bitcoin não pode perder. Se a gente perder essa região, a gente estaria rompendo essa nossa linha de tendência da nossa bearish rising wedge, nosso padrão de continuação da baixa, e a partir daí, né, a gente não teria muito onde segurar, a não ser mais próximo ao fundo, tá? Então eu ficaria de olho nessa região dos 36.500 como uma região que o Bitcoin não pode perder. Olhando um pouco no 15 minutos aqui, a gente pode ver que o Bitcoin formou um padrão de continuação aqui, né, nos últimos dias, acabou rompendo para cima com alguns voluminhos legais, e a gente vai estudar esses volumes na análise de sentimento, e agora a gente está fazendo um pullbackzinho, testando a linha de tendência, testando zonas de suporte, né? O que é importante para o Bitcoin nesse momento? Ele é importante segurar nessa região acima dos 38.500 até os 37.500 dólares, tá? Vou deixar um pouquinho mais abaixo nesses fundinhos, então 37 mil, para ser um pouquinho mais conservador. O Bitcoin vindo aqui e o sentimento permitindo, a gente pode pensar em uma acumulação para pegar essa alta aqui com stop nesse fundinho, não tem muito para onde correr, tá bom? Então, basicamente, é importante que a gente segure nessa região aqui. Pela análise técnica, a situação deu uma melhorada aqui no curto prazo, né? Afinal, ontem a gente estava brigando aqui no meio e agora isso aqui pode se transformar no nosso suporte. Então, atenção a essa região, ok? Continuando indo aqui já para uma análise de sentimento, a gente consegue ver algumas coisas interessantes, né? Primeiro, os nossos indicadores não estão confirmando esse rompimento para cima, tá bom? Vocês podem ver aqui no nosso long short ratio que a gente rompe e basicamente quando a gente está lá no topinho, a gente começa a ter 2 longs para cada short, olha só que incrível. Então o que aconteceu aqui? Todo mundo acreditou que o Bitcoin ia, todo mundo entrou em long e essas pessoas estão sendo agora castigadas, sendo estopadas e liquidadas, já começa a aparecer aqui embaixo, né?
É importante a gente entender essa questão dos indicadores de sentimento, investidores. Porque quando a gente tem o nosso primeiro rompimento aqui, teoricamente os indicadores não estavam confirmando também, né? Mas a gente estava aqui em 1.6, que não é nada de outro mundo. Mas os indicadores não estavam confirmando e mesmo assim a gente tem mais uma pernada da baixa, da alta. E por que é importante a gente discutir sobre isso? Porque esses indicadores, primeiramente, eles não vão prever o futuro, eles são sempre probabilidades. E sempre que você coloca novos indicadores para confirmar determinados movimentos, você vai ter menos oportunidades de trade. Como assim? Porque pensa comigo, se você usa só análise técnica, todo rompimento você vai entrar. Mas se você precisa de um indicador aqui de sentimento te confirmando, você não vai entrar em tantos rompimentos assim. Porque em alguns deles, esse indicador não vai te confirmar, tá bom? Então você colocando mais confirmações, é mais difícil de fazer trades, mas ao mesmo tempo a probabilidade desses trades darem certo aumenta, tá bom? E é isso que a gente precisa, né, para quando a gente vai fazer as operações, pra gente ter consistência. A gente precisa ter uma boa probabilidade de sucesso e um bom gerenciamento. Só a análise técnica, ela pode não te dar essa boa probabilidade. Então, por isso que a análise de sentimento é tão importante, tá? Então, aqui, por exemplo, quem entrou aqui olhando a análise técnica pode ter se dado bem, mas quem entrou aqui, olha só, que estava gritando na análise de sentimento, falando para não entrar, com certeza está sendo estopado e liquidado agora nessa queda aqui, né? Então lembrem-se, os indicadores eles não preveem o futuro, eles apresentam para a gente oportunidades e boas relações risco-retorno. E você usando um indicador como, por exemplo, o Long Short Ratio, você vai conseguir sim ter as melhores probabilidades a seu favor, tá? Lembro para vocês que o TRDR é onde a gente vê esses indicadores e o link para ele está na descrição com 7 dias gratuitos. Mas vamos lá, vamos continuar falando dos indicadores, né? A gente teve muita liquidação no topo, o que é natural ter uma reversão a partir daqui, e estamos começando a ter liquidação agora nesses fundinhos, né? Uma coisa que me deixa um pouco preocupado aqui é que já tem instituição tentando não deixar o Bitcoin recuperar os 40 mil dólares, tá? Isso não é muito bom, estão vendo as instituições colocando ordens aqui. Porém, outra coisa positiva que eu estava vendo em relação às ordens, são muitas ordens que estavam sendo colocadas na região dos 38, dos 39, 38.500 ali, olha só. Sim, a gente tem muita ordem nessa região até os 38.400 dólares, tá bom? Então a gente está vendo nesse momento algumas instituições tentando segurar o preço aqui. Tá? Elas vão conseguir? Não sabemos, tá? Na verdade, o número de ordens aqui caiu bastante, estava muito mais algumas horas atrás. Nesse momento está bem equilibrado, né? Ó, 79 milhões de venda no 1%, 72 milhões de compra. 200 milhões de venda no 2,5%, 220 milhões de compra. Então tá bem equilibrado aqui, tá? E o book nesse momento não me diz muita coisa. Me diz que as instituições não querem o preço acima dos 40 mil dólares e que elas estão tentando manter ele acima dos 38, tá? Inclusive eu acho que seria importante, né? A gente se manter acima dos 38, que é o nosso ponto de controle aqui, olha só. Então, atenção aí aos nossos indicadores de sentimento, tá? E nesse momento, né, para mim, né, não está confirmando, tá? Não sei se ficou claro, mas esse aumento aqui, a gente está em 1,85, não está confirmando, então eu ainda não tenho uma entrada aqui pela análise técnica e pelos indicadores de sentimento. Se voltar aqui nos 38 e isso aqui despencar, pô, aí sim a gente tem a nossa entrada pensando num stop nesses fundinhos aqui, quem sabe lá nos 36.500, 36 mil. Investidores, já pegando esse gancho do possível stop, eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Porque ontem no vídeo a gente teve muitas pessoas falando é por isso que você não pode pôr stop, é por isso que tradar não dá certo, stop é para você perder dinheiro. Eu quero discutir um pouquinho sobre essa questão do stop e também da questão da exposição ao risco para nós investidores, né? Porque quando a gente fala de stop a gente sempre tem que perguntar, beleza, você é um trader que vai operar o mercado, ou você é um investidor que está investindo para o longo prazo. Se você é um trader e não está colocando stop, eu posso te garantir que, infelizmente, você não vai durar muito nesse mercado, tá bom? Porque o stop, ele é um pouco ingrato, digamos assim, né? Deixa eu pegar na prática aqui para vocês. O stop, ele, basicamente, muitas vezes, ele te violina. E o que é isso? Você coloca o stop aqui nos 36.500, o preço vai lá, pega seu stop e depois volta a subir. E muitas pessoas, por acreditar que isso acontece muito, acham que o stop é um cara mau, que o stop é um cara que você não pode colocar porque senão você vai ser violinado dessa maneira. Mas o stop, na verdade, ele é o seu melhor amigo. Ele é o melhor amigo dos traders a partir de uma constatação estatística muito básica, tá bom? Se você não colocar o stop, e aqui um parênteses, né? O que é o stop, caras?
O stop é uma ordem que você programa para limitar as suas perdas. Ou seja, se a gente quer fazer um trade de long aqui nos 38 mil dólares, a gente coloca um stop aqui para que, se o preço for além, eu garantir que eu não vou perder mais do que onde eu coloquei a minha ordem, tá? Então o stop ele limita as suas perdas. E qual que é a consideração estatística básica de que se você não colocar o stop, você não vai ter consistência no longo prazo? É porque, tá bom, muitas vezes o preço vai lá, vai te pegar o seu stop e vai voltar a subir. Mas e quando ele não pegar? E quando isso não acontecer? E quando o preço simplesmente ir sem parar para baixo, né? A gente viu essa semana aí as altcoins caindo 50, 60, 70. A gente está vendo o Bitcoin caindo da máxima aí mais de 50%. Então o stop ele serve para te proteger. E mesmo muitas vezes ele acabando te prejudicando porque o preço volta a subir, em uma vez que ele não te prejudicar e que o preço continuar, ele vai te salvar ganhos aí que você estava há meses ganhando, há semanas ganhando. Em uma operação você pode perder tudo, tá bom? Então, se você não colocar o stop, eu te garanto, isso é estatística, você não vai conseguir ser consistente e como trader você não vai durar muito tempo aqui, tá? E não é fácil colocar o stop, né? Quando a gente coloca o stop, a gente necessariamente está arriscando a própria pele e está assumindo a nossa responsabilidade com os nossos possíveis erros, né? Estamos assumindo a nossa responsabilidade de proteção do nosso capital como traders, tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? O stop é o melhor amigo do trader, ele não é algo ruim, tá bom? Mas vamos lá. Se é impossível ter consistência sem colocar o stop, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um gerenciamento de risco e colocar o stop de acordo com a análise de sentimento. Então você não pode chegar e colocar o stop nos pontos onde vai todo mundo ser estopado, né? Você não pode colocar o stop no ponto onde a análise técnica está prioritariamente te mandando. Você tem que ter as dicas de análise de sentimento para colocar o stop no melhor ponto possível para minimizar essas violinadas que acontecem, tá bom? E eu acho que essa é a constatação importante que eu queria falar com vocês do stop. E se vocês querem aprender um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo o vídeo Skin the Game, que é aqui do canal, e eu vou deixar no vídeo recomendado no final aqui, quando a gente estiver no encerramento, tá bom? Lá eu falo mais sobre stop, exposição ao risco e tudo mais. Mas agora vamos falar para você que não é trader, né? Afinal, muitas pessoas também são investidoras, igual eu no criptomercado, estão investindo pensando no longo prazo. Isso também é um perigo, porque quando a gente investe no longo prazo e não coloca um stop, não limita as nossas perdas, parece que a gente não está correndo risco. Mas, na verdade, a gente está sim correndo risco. A gente não pode fechar os olhos para esse risco. Porque, querendo ou não, todo ativo pode acabar indo a zero, né? Claro que a chance do Bitcoin ir a zero é quase mínima, né? É quase realmente 0% de probabilidade. Mas o Bitcoin, ele pode cair muito. E outras criptomoedas, elas podem sim ir a zero, tá bom? Muita gente não lembra, mas lá em 2017, 2018, a grande maioria das criptomoedas hoje não vale nada, tá? A grande maioria delas foram a zero. Claro que eram projetos ruins e etc. E se você investir em projetos bons, provavelmente eles têm uma expectativa de crescimento no longo prazo, mas eles podem cair 90, 95%. E, querendo ou não, podem ir próximos a zero, tá bom? Então, se isso pode acontecer, e como investidor você escolheu não colocar stop, eu sempre coloco, tá bom? Você precisa entender que você tem que se expor ao risco de maneira adequada. Como assim? Você precisa entender qual a sua possibilidade de exposição ao risco e o que você está fazendo com esse capital. Você não pode ir agora comprar Bitcoin precisando desse dinheiro daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Não. Se você for comprar Bitcoin, você precisa entender, e não for colocar stop, uma coisa que eu nunca recomendo, você precisa entender que você não vai poder precisar desse dinheiro daqui a pouco. Então o primeiro ponto é, entenda o que você está se expondo e entenda a possibilidade de você usar esse capital, se você vai precisar dele no curto prazo ou não. Continuando falando um pouco mais sobre essa questão de exposição, né? Porque quando a gente pensa em um ativo como Bitcoin e outras criptomoedas, a gente precisa entender que a gente está a favor não só de uma revolução, mas a gente também está a favor de uma questão muito importante, que é a convexidade. O que é isso? A convexidade, ela dita que você pode limitar suas perdas nas compras desses ativos, ao mesmo tempo que o potencial de ganhos deles podem ser exponenciais. Então, o Bitcoin ele pode ir a zero, as outras criptomoedas podem ir a zero? Podem, mas eu não estou colocando todo o meu capital ali.
eu tô me expondo de uma maneira responsável nesse mercado. E é claro que eu me exponho muito, né? Porque é meu trabalho isso. Mas para você que é um investidor de longo prazo, você não vai pegar e vai colocar 70%, 80% dos seus investimentos em Bitcoin e em criptomoedas, porque você está num mercado de extremo risco. E se você não colocar stop, você pode ver esse investimento cair muito, né? Mas ao mesmo tempo que ele pode cair muito, o que essa questão da convexidade nos denota? Nos denota que ele pode subir muito mais. Então a gente está vendo aí, esse ano, desde os 3 mil dólares, o Bitcoin subindo mais de 1000%. Então, se a minha perda é limitada ao capital que eu coloquei, que é 100%, e eu posso ganhar 200, 300, 400, 1000%, pode sim ser um investimento muito bom pensando no longo prazo, tá? Por isso que parte do meu portfólio está em Bitcoin para o longo prazo, com uma estratégia de realização de lucro, com uma estratégia de sair do Bitcoin em alguns momentos, mas basicamente pensando no longo prazo e acreditando nessa questão da convexidade. Tranquilo, investidores? Cara, então é isso, tá? Espero que tenha ficado claro essa questão aí dos stops para os traders e stops que podem ser utilizados pelos investidores também, tá? O stop é seu amigo, nunca pense o contrário disso. Mas se você não quer colocar o stop e realmente está investindo pensando no longo prazo, eu pensaria primeiro ter uma estratégia para realizar lucro e para assumir perdas quando necessário, tá? Principalmente se você não tiver no Bitcoin, né? Porque o risco é muito maior. E pensaria também nessa questão da exposição ao risco, na sua possibilidade de utilizar esse capital, na sua possibilidade de especular esse capital. Porque se você for precisar ele daqui a 6 meses, 1 ano, caras, tome cuidado no quanto você está expondo, na sua porcentagem dos seus investimentos que você está expondo nisso aqui. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, caso não seja inscrito. Tô tentando passar um pouco mais, assim, de uns conceitos importantes que eu sempre falo aqui no canal e vocês sempre me perguntam. E eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Então não esquece de deixar todas as dúvidas aqui nos comentários. E um forte abraço. E até mais à noite com a live às 8 horas. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is bearish. Bearish target of 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.